Professora Maricão, ela possui graduação em Filosofia pela Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade de Brasília. E é onde eu entendo o FMJ, hoje dos tempos. Agora eu vou falar mestrado em Filosofia da palavra. Mestrado em Filosofia pela UFRJ, doutorado em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro também, e o pós-doutoramento no Centro de Recherche Bachelard da Université de Bourgogne, em Dijon, França. Atualmente ela é professora adjunta da UERJ e, portanto, ela vai nos trazer basicamente a sua contribuição em cima da escola do Gaston Bachelard, a palestra intitulando-se O Homem Diante do Mundo, Capricho ou Miniatura. Com vocês, professora Marie Burcão. Muito obrigada. Queria agradecer a Mayra pelo convite e dizer que eu acho que é muito interessante esse trabalho que ela está fazendo, né? Multidisciplinar, esse diálogo que a gente está muito encerrado, muito fechado nas nossas especialidades e não sabe o que está se passando em volta. Então acho que isso aí é uma coisa muito interessante. E quando ela me convidou, eu fiquei pensando muito o que eu ia fazer aqui nesse espaço onde, né, médicos, fisiólogos, artistas estão falando de percepção. Eu sei que sempre tem um lugarzinho para o filósofo, e o nome do Fernando Santoro, que me alegrou também, eu digo, vou ter aqui um colega, mas sempre a gente fica um pouco preocupada. E aí me lembrei de um texto, que é um texto muito instigante, que é um texto muito profundo, embora um pouco difícil, né, do Gaston Bachelard. Eu achei que seria bom eu ler um pouco esse texto aqui, começar lendo e fazer uma reflexão em cima dessa leitura desse texto. O texto chama-se O Mundo como Capricho e Miniatura, por isso eu intitulei dessa forma. E ele diz assim: o mundo é minha miniatura, porque está longe, tão azul, tão calmo, quando o apreendo onde está, como é no desenho ligeiro de meu devaneio, no limiar do meu pensamento. Para fazer uma representação, para colocar todos os objetos na escala, na medida, no seu verdadeiro lugar, é necessário que eu altere na sua unidade a imagem que eu estou contemplando. E é necessário que, em seguida, eu encontre em mim mesmo razões e lembranças para reunir e ordenar o que minha análise acaba de alterar. Que trabalho! Que mescla impura de reflexão e de intuição. Que longo diálogo do espírito e da matéria. Deixemos, pois, um instante o mundo no ponto remoto do devaneio, quando o nosso olho, distendido, signo sutil de todos os nossos músculos em repouso, pleno de repouso, nos faz tomar consciência de nossa paz íntima e do afastamento pacífico das coisas. Então, tudo diminui e se encaixa no quadro em forma de cruz. É lá que é pintado na sua composição pitoresca a imagem do mundo. Ela é a imagem, por sua vez, a mais composta e a mais frágil, porque é a imagem do sonhador, do homem que devaneia. Quando for necessário agir e distinguir, escolher cada objeto na sua forma e na sua força, na sua individualidade e na sua hostilidade, meu devaneio se condensará em pensamentos separados. O mundo vai então se decompor. Meu olho, seduzido por minha mão, não se acomodará sobre sua tensão. Se regerá toda a tensão do corpo, que se voltará não mais para o mundo, mas para uma determinada coisa, para uma única coisa, escolhida como uma vontade arbitrária no capricho de um instante. Assim, convergindo para mim
as coisas se dispersam. A floresta dá árvores, a casa dá as pedras. Eu me considero um centro, uma unidade, uma vontade, porque eu aceito concentrar minha ação sobre um objeto particular. Então, o texto pode parecer um tanto confuso, né, de início, e agora eu vou procurar dissecar um pouco, refletir um pouco em cima desse texto, dissecar um pouco aquilo que está sendo colocado. Segundo esse texto, que de início ele não mostra muito claramente, há duas maneiras de se perceber o mundo. A primeira, um mundo como miniatura, um mundo que repousa tranquilamente em sua pequenez, um mundo que é panorama e que é unidade. Temos uma segunda forma de perceber o mundo como resultado de um capricho, né? Aí vamos ter que fragmentá-lo. O mundo vai se dividir em objetos. Nossa atenção vai se voltar então para uma determinada coisa, para um determinado objeto que foi escolhido por uma vontade arbitrária, por um capricho de um determinado instante. E nesse momento esse eu se vê como uma unidade e vai colocar o mundo como o outro que está diante dele. Até aí eu acho que é muito claro, mas o mais talvez surpreendente eu vou colocar agora. Como se dá essa passagem desse mundo do devaneio para esse mundo do capricho ou esse mundo da razão? Como se dá essa passagem do sonho para um mundo que vai ser o mundo da representação racional, da representação científica? Essa passagem se dá através de uma apreensão do mundo pela mão e pelo corpo, que estariam nesse sentido ligados ao devaneio, ou pela apreensão do mundo de uma forma puramente visual. Ou seja, na compreensão de Bachelard, esse devaneio, essa imaginação, a própria arte, ela está muito mais ligada à mão, a uma apreensão do mundo pela mão e pelo corpo, com todos os seus sentidos, do que propriamente pela visão. Então, quando essa representação, quando essa apreensão é pela visão, ela vai se tornar capricho e ela vai fragmentar esse mundo em objetos. Um texto aqui do Baudelaire, que, num certo sentido, está concordando com Bachelard. As maravilhosas construções do impalpável, ou seja, daquilo que não é pego pela mão, situam-se sempre no nascimento do interesse da visão. E ele termina esse texto dizendo: toda objetivação é hesitação. Então, o que nós temos é que o capricho é precisamente uma vontade visual, uma vontade sem força, uma vontade sem a consciência de hostilidade. E a apreensão do mundo, que fragmenta em objetos, é resultado, portanto, de uma apreensão principalmente, hegemonicamente visual. Através dela, o homem toma, então, esse distanciamento do mundo. Para o Bachelard, então, o devaneio, a arte, a imaginação, vai se constituir como uma celebração da sensorialidade da mão, como uma celebração de uma apreensão que se faz com o corpo, de uma apreensão que se faz com todos os sentidos corporais. É através da imaginação, de uma imaginação eminentemente material e concreta, que nós vamos poder não só sentir esse mundo como hostilidade, como vamos poder desenvolver dentro de nós mesmos todo um processo imagético.
Podemos compreender esse aspecto com uma distinção que o Bachelard faz entre imaginação formal e imaginação material. Desde os gregos, o exercício de pensar pode ser comparado à visão. Isso já aparece até no próprio vocabulário. Ver é ligado à evidência, à ideia, à perspectiva, né? Então, pensar está muito mais ligado ao aspecto visual. Embora alguns pensadores gregos, como Anaxágoras, vão dizer: o homem pensa porque tem mãos. Então, o que Bachelard acusa a tradição filosófica toda é de ter colocado como hegemônico essa apreensão do mundo passiva, essa apreensão que se faz pelo olhar, esquecendo que o homem é corpo, que o homem tem outros sentidos e que essa apreensão, através de toda a corporeidade, vai levar a um conhecimento muito mais concreto e vai ajudar na proliferação de imagens e do processo imagético. Então, a distinção entre o que seria uma imaginação formal, que é uma imaginação que se dá muito mais no âmbito da matemática, da lógica matemática, uma imaginação abstrata, uma imaginação distante do mundo, né? Essa imaginação, ela escamoteia a materialidade do mundo. Ela vê a matéria como forma, ela vê a matéria como superfície. Ao passo que o que o Bachelard denomina de imaginação material é justamente uma imaginação que recupera o mundo como provocação concreta, que recupera o mundo como resistência. Para que a gente possa entender o que é essa imaginação formal, temos que pensar, temos que compreender o que é matéria. A matéria, muitos filósofos vão entender a matéria como o nada, como não formulável, ou a matéria como forma. O que eu estou chamando aqui de matéria é algo que é resistência, é algo que eu tenho que captar e aprender através da mão, de uma mão que não é ociosa, de uma mão que vai trabalhar, de uma mão que vai apreender o mundo enquanto embate, enquanto hostilidade. E é nesse sentido, por exemplo, que o Bachelard critica o Sartre, através de um personagem do Foucault, né, dizendo que o personagem chega na praia, estão diversas conchas, diversas coisas do mar, e ele começa a pegar com certo nojo esse viscoso, essa coisa que não é muito, que é mole, que não pode, que é estranha à minha mão, e ele prefere olhar esses objetos sem se aproximar com a sua mão, com o seu corpo. E justamente o que o Bachelard está defendendo é que essa imaginação material precisa desse trabalho, precisa desse contato concreto com o mundo, precisa desse contato que não é feito à distância, por um simples olhar. Por toda essa tradição filosófica, nós nos afastamos, nós esquecemos o corpo e passamos a ver esse mundo como simples espetáculo, né? Como simples espetáculo a ser observado. E deixamos de ver esse mundo como um corpo a corpo. O próprio artista, para que ele consiga não só, vamos dizer assim, desencadear esse processo imagético, ele precisa trabalhar esse mundo, ele precisa entrar num embate mesmo com o mundo. E as próprias imagens materiais, elas podem aparecer em poemas, elas podem aparecer através de uma linguagem poemática, mas elas são tão fortes que elas vão nos provocar, em nós, não artistas, mas leitores do poema, leitores da arte, o mesmo embate
e uma proliferação de imagens também. Um exemplo clássico é a obra Os Cantos de Maldoror, de Lautréamont. Ninguém lê Lautréamont sentado, passivo, ocioso. Ninguém consegue ler Lautréamont sem levar um soco daquela obra em nós mesmos. Então, é este embate que vai nos fazer mais artistas, que vai nos fazer mais criadores, que vai nos provocar esse embate com o nosso corpo. Essa verdadeira imaginação, que se exerce no devaneio, é, portanto, uma imaginação eminentemente material, que não pode surgir desse distanciamento do visual, mas, ao contrário, ela tem que surgir desse corpo a corpo com o mundo, desse embate de forças humanas e naturais. Mas esse mundo como devaneio, nós não podemos ficar apenas nessa perspectiva do mundo como devaneio. Nós somos, como diz o próprio Bachelard, viajantes do porão ao sótão. E essa imagem da casa onírica, de uma casa que tem um porão e que tem um sótão, vai mostrar que nós temos exatamente que subir e descer essa escada a todo instante. Nós não podemos ficar nem desse devaneio puramente material e corporal e criador, e que nos leva à criação. Nós temos também que representar pela ciência e pela racionalidade. Então nós temos que, em alguns momentos, sair desse devaneio, deixar o devaneio e nos tornar, de uma certa forma, visuais, para desenvolver toda uma lógica matemática, toda uma física, embora aí também esteja presente um certo tipo de materialidade, que é a técnica. Nessa imagem do porão e o sótão, o Bachelard mostra que no porão é o lugar do devaneio. No porão estão as sombras que dançam, estão nossos medos de infância, medos intensos. Somos envoltos, então, pela escuridão e pelos labirintos escondidos que levam ao desconhecido. Se subimos a escada, vamos para o sótão. No sótão está a clareza da razão, estão os nossos projetos intelectualizados, estão os nossos projetos visuais, do claro, onde a gente pode ver tudo. Essa polaridade do porão e do sótão serve para ilustrar esses matizes psicológicos que existem em nós. Essa polaridade nós não precisamos, para encontrá-la, viver numa casa com porão e sótão. O próprio Bachelard, ele diz que, quando viveu em Paris, ele via aqueles edifícios, né, e se sentia numa caixa fechado, olhava para cima e não tinha porão, tinha um outro morador, para baixo tinha outro morador, para cima não tinha sótão, era um outro morador, e ele procurava encontrar dentro dele mesmo essa polaridade da sua casa onírica, da sua casa de infância, e vivenciar, através do devaneio, essas imagens, esse sentimento do porão, e através da imagem onírica do sótão, essas representações visuais e científicas. Porque Bachelard, apesar de ser um filósofo da racionalidade, um filósofo que começou a filosofar sobre a ciência, tentando expressar as revoluções científicas que ocorriam no seu momento, e que as filosofias e epistemologias da sua época não conseguiam dar conta. Ele, apesar de ser esse filósofo racional e cientista, ele era também um filósofo camponês. Um filósofo que veio de Bar-sur-Aube, uma pequena cidade da campanha, uma cidade cheia de riachos e florestas, onde ele andou descalço nesses riachos,
onde ele passeou por essas florestas, onde ele teve contato com todos esses elementos, os 4 elementos da natureza. Então, esse contato corporal foi muito marcante no pensamento de Gaston Bachelard. E é por isso que ele quer resgatar nessa trajetória da história da filosofia, onde a hegemonia do visual apagou um pouco esse senso de corporeidade que nós devemos ter, que nós precisamos ter para viver, né? Ele quer resgatar isso através da sua obra. É por isso que ele fala do seu apartamento em Paris, dizendo assim: em Paris não há casas, em caixas superpostas vivem os habitantes da grande cidade. A casa não tem raízes, coisa inimaginável. Para quem sonha com casas, os arranha-céus não têm porão. Da calçada até o teto, os cômodos se acumulam e a tenda de um céu sem horizontes encerra a cidade inteira. Ele quer restaurar, é um filósofo que quer restaurar essa verticalidade do ser humano. O homem é, de um lado, razão, uma razão visual, uma razão que também não é puramente memória, porque é uma razão ousada, é uma razão imprudente, é uma razão que também almeja a criatividade de instaurar valores de racionalidade que contestam os valores anteriores, mas não deixa de ser razão e, portanto, visual. E o homem é também imaginação, e uma imaginação que não é pura e simples reprodução do real, mas é criação de uma surrealidade. Eu vou terminar, então, a minha fala com uma parte desse texto que eu li no começo. Ele diz assim: assim, diante da janela aberta, nós podemos ver terminar ou começar o mundo. Seu nascimento é confiado ao nosso capricho, sua ruína total à nossa indiferença. Mas ainda uma vez, esse nascimento súbito e esta fragilidade não impedem de forma alguma que o mundo como miniatura longínqua seja o mais consistente dos quadros. É neste retângulo de luz que se encontra de um único golpe a natureza maciça e grandiosa. É lá, no devaneio, portanto, que o céu se une à terra e que os astros têm vasto campo para a sua trajetória e bastante espaço para se unir em constelações.